Olá, olá, meus amados irmãos, vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma alegria muito grande estar convosco nesta noite de quarta-feira, para juntamente com vocês orarmos. Temos aqui um momento de fé, compartilharmos juntos a nossa fé nesse Deus maravilhoso, esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, Deus de Jacó. Que assim o Senhor se faça presente aí na sua casa, juntamente de você, da sua família, na vida de todos aqueles que você ama, porque todas essas pessoas que você ama são importantíssimas para Deus, amém? E eu quero então disse aos irmãos que às quartas-feiras a gente estou estabelecendo aqui os horários, né, e uma mudança na grade da nossa programação. A gente tem uma programação diária e eu quero nesse momento, então, hoje, vou falar um pouco sobre sustentação cristã. Eu vou começar aqui, separar um dia da semana para falar sobre aspectos que sustentam a vida cristã, o caráter cristão. Amém, Jesus? Deixa eu me ajeitar aqui, porque é muita coisa aqui, mas espera só um pouquinho, por favor. Só um instantinho. Em nome de Jesus. Então, deixa eu abaixar a música aqui. Vamos lá, então. Eu quero, nesse momento, então, quero falar nesta noite com você sobre caráter e reputação ou dom, ok? Caráter e dom ou talento. Vou deixar aí o título da mensagem como caráter versus talento, tá ok? E para que a gente comece aí essa meditação, essa breve meditação, eu quero trazer para a nossa reflexão 3 textos da palavra do Senhor. Vamos lá? Se você quiser tomar nota, o primeiro texto é o texto do livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versos 3 e 4. Nós vamos ler Daniel 6, 3 e 4, nós vamos ler Jó 1, 8, e vamos ler também 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, versos 2 e 3, tá ok? Espera aí. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele, preste bem atenção, porque nele, em Daniel, havia um espírito excelente. Ok? Não havia um espírito bom, havia um espírito excelente. E o rei, agora é interessante você notar que espírito aqui, deixa eu abrir a outra Bíblia aqui, espera aí, Ezequiel, Daniel 6, cadê aqui? Vou ler também na outra versão, para que não haja dúvida nem conflito dos textos apresentados. Então vamos lá. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel e não se achava nele nem vício, nem culpa.
nenhuma. Amém? Agora, se você prestou atenção no texto que eu li, eu quero destacar uma palavra: um espírito excelente. Agora, espírito aqui está escrito com E minúsculo. A referência ao espírito, né, que havia em Daniel não é uma referência ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de Deus. Por quê? Se fosse ao Espírito de Deus, essa palavra Espírito estaria escrito em maiúsculo, com E maiúsculo. Mas Espírito aqui está com E minúsculo, ou seja, esse Espírito excelente que havia em Daniel era o seu Espírito, era ele, Daniel, tá ok? Então vamos lá. Agora Jó, capítulo 1, verso 8. Eu, Senhor, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, ou seja, viste tu, a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Ok? Então veja bem, nós vimos aqui que Daniel tinha um espírito excelente, que também em Daniel não se achava vício nem culpa, porque ele era também, diz o texto, fiel. Veja as características, né, do caráter de Daniel. Nós estamos falando de caráter versus talento ou dom. Agora, vamos para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, versos 2 e 3. A gente está fazendo aqui, trazendo um texto básico, né? Na verdade, são 3, a gente está falando de Daniel, de Jó e agora vamos falar do profeta Samuel, para ter uma base, um lastro, né? Para a nossa meditação. Então, é uma meditação breve hoje, como eu já falei aos irmãos. Então diz assim: agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci. Olha o que Samuel diz: e encaneci, ou seja, os meus cabelos estão brancos, os meus cabelos branquearam. Os meus ainda, graças a Deus, tem bastante cabelo preto aqui, né? Alguns já começaram a aparecer aqui do lado, parece até um reflexo, né? Mas não é não. É que o tempo vai passando e acontece, é o processo natural da vida. Mas Samuel diz assim: eis que eu já envelheci, ou seja, o tempo passou e encaneci, ou seja, além de estar velho, os meus cabelos já estão brancos. E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Só um instantinho, deixa eu vir aqui para outra Bíblia também, tá certo? Capítulo 12, do primeiro livro do profeta Samuel. A gente está falando aqui, trazendo 3 personagens da Bíblia, e é importante, né, ver aqui, deparar-se com as palavras do Samuel. Olha que Samuel vai demonstrar aqui o seu caráter. Ele diz o quê? A quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem eu passei a mão, não é? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, ou seja, corrupção, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então Samuel diz aqui
ao povo, né? Ele resigna o seu cargo, a sua função como profeta, e ele diz assim, olha, veja se há algo errado, se eu defraudei o povo, se eu enganei, se eu fui corrupto, e eu vou restituir tudo isso. Então nós vemos aqui exemplos, 3 exemplos, é lógico que a Bíblia tem muitos exemplos, mas nós estamos aqui usando como exemplo esses 3 homens. Daniel, Jó e o profeta Samuel. Agora, veja aqui no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 10, verso 9, a parte A do versículo diz assim, quem anda em sinceridade quem anda em sinceridade anda seguro. Por quê? Aquele que é sincero, aquele que fala a verdade, ele tem segurança. Ele tem segurança, porque a própria palavra do Senhor, o próprio apóstolo Paulo diz que nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é verdade, irmãos. A verdade, ela expõe tudo, ela não deixa nada encoberto. Então, veja bem, qual é o conceito que você tem de caráter? Você precisa, todos nós, precisamos entender que o cristão deve ser íntegro em todos os aspectos. O cristão não pode ser o espertão, o espertalhão, o cristão Vila Rica. Lembra do Vila Rica? Quando eu era criança, tinha comercial, na época podia, né? Um comercial de cigarro na televisão, que era um cigarro assim comprido, né? Chamado Vila Rica, e o comercial quem fazia era o Gerson, o canhotinha de ouro da seleção brasileira, que foi tricampeão mundial de futebol no México. E o Gerson fazia assim, dava aquela piscadinha assim, ó, e falou assim, que brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, né? E a gente tem muito crente Vila Rica, sabe, irmãos? Tem muito crente Vila Rica, até vigarista tem, né? Que gosta de levar vantagem em tudo. E isso não vem de Deus, isso não faz parte de um caráter íntegro, de um cristão íntegro, ok? E nós precisamos também entender e procurar cada vez melhorar o nosso caráter, cada vez mais aprimorarmos o nosso caráter diante de Deus. Quando você olha para as palavras referentes ao profeta Daniel, em que nele havia um espírito diferente, olha, meu irmão, Daniel foi levado de Judá para a Babilônia na primeira leva de cativos. Daniel chegou lá jovem. No entanto, no seu coração, assim como dos seus companheiros, não houve ali o desejo de se corromper. Eles chegaram naquele lugar, nós somos povo de Deus. Nós fomos educados, criados pelos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos nos corromper nesse lugar. Nós viemos para o lugar onde a idolatria ela impera, onde o paganismo impera, onde as pessoas não conhecem o Deus de meus pais. É isso que Daniel diz. E ele diz isso não apenas com as suas palavras, mas ele diz isso com as atitudes. E o espírito excelente da pessoa, o caráter, ele se aperfeiçoa mais ainda. Porque não é a ocasião que faz isso ou aquilo, não é? Você já deve ter ouvido muito aquela frase que a ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião mostra. Se a pessoa é uma pessoa íntegra, se a pessoa é uma pessoa de caráter, se a pessoa fala a verdade, se ela não mente, se ela não engana, se ela não surrupia, se ela verdadeiramente adora a Deus. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, nós estamos vivendo um tempo que está difícil. A gente encontra com crentes, irmãos por aí, que não dão a paz do Senhor. Que raio de crente que é esse? Você vai dar a paz do Senhor. Oi, tudo bem? Sabe, a pessoa tem vergonha de falar a paz do Senhor Jesus.
Se não fala é porque não tem. Então, jamais Daniel se recusou a reconhecer a grandeza do seu Deus e quem era o seu Deus. Nem quando houve aquele plano maquiavélico, né, daqueles homens invejosos para destruir a sua vida. Onde o castigo para quem orasse a outro Deus seria a cova dos leões, onde estavam aqueles leões famintos. Nem naquele momento Daniel deixou de orar a Deus. Ele não negou o nome do Senhor. Quando você olha Deus testemunhar a respeito de Jó, dizendo que ele é um homem reto, sincero, Jó falava a verdade. Ele era reto, não é? Jó temia a Deus, aleluia, e ele desviava-se do mal. Ora, tudo aquilo que Jó via que era mal, tudo aquilo que Jó via que podia lhe afastar de Deus, ele se desviava, ele cortava a volta. Isso é aprimoramento de caráter. Olha, porque ele sabia, Jó, que assim como você e assim como eu, nós temos uma natureza humana. E a natureza humana, ela é sujeita a paixões. Tá certo? Diz o apóstolo Tiago, que era meio irmão de Jesus, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. E, no entanto, Elias orou e durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Depois Elias orou novamente e a chuva veio. Nós temos aí muitos exemplos. Amém, Jesus? Glória a Deus, aleluia. E o que dizer do profeta Samuel, meu irmão? O que dizer do profeta Samuel? Samuel que foi levado para a casa de Eli, ainda criança, tá certo? E criança é como uma esponja, criança absorve tudo. E Samuel foi levado e foi criado ali pelo sacerdote Eli. E qual era o exemplo que Samuel tinha na sua frente? Hofni e Finéias, 2 homens corruptos, não é? que se deitavam com as mulheres que vinham à porta da tenda da congregação. Está lá no primeiro livro de Samuel. Que tiravam para si não a parte que lhes pertencia como sacerdotes, mas também a que era de Deus. E ele cresceu ali, no meio daquela corrupção, mas ele não deixou que o seu coração se contaminasse. Isso é caráter. E aí eu olho para a história de Samuel e imagine você, Samuel, quando ele chega ali, ele vê aquelas coisas, ele diz, isso está errado. Isso não condiz com a vontade de Deus. Isso não condiz com a palavra do Senhor, não, de forma alguma. Então eu não posso fazer aquilo que Hofni e Finéias fazem. Não posso, de forma alguma. Entenda isso. Né? Ontem a irmã Vanessa pregou na igreja, citou a questão do Halloween, né? que a Natália foi influenciada, que queria ir, né? E ela falou, não, você não vai. E até mesmo quando as coleguinhas lá de escola vieram interceder, é interessante isso, né? Vieram, não tem nada a ver, porque eu sou cristã. Ah, vai tomar vergonha o pai e a mãe que fala que é cristão, que se diz cristão, e diz que Halloween não tem nada a ver, que crente pode participar. Meu irmão, para com isso, fica tomando forma do mundo. E ela disse não vai, porque aqui nós somos cristãos, e quem educa meus filhos sou eu. E eu ensinei que isso está errado, que não é de Deus, e pronto. Você está entendendo? É assim que se forma o caráter. É assim que a gente aprende a ser cristão, a ser honesto, né? Não se envolvendo com as coisas desse mundo. Então você viu aí 3 exemplos. Agora veja bem, Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 13 e 14, olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, vocês são o sal. Vocês fazem diferença nesta terra. O sal, ele salga, ele dá sabor, mas ele também conserva, ele preserva. Cristão que não é sal, ele apodrece,
espiritualmente. É isso que acontece. Vocês são a luz do mundo. Vocês trazem luz a esse mundo perdido, a esse mundo que vive em trevas. O caráter é a base, o caráter é o alicerce, o caráter é aquilo que as pessoas não veem, apenas quando as atitudes são manifestadas. Aleluia, glória a Deus. E de que forma que o caráter se manifesta? Caráter é o conjunto de hábitos adquiridos, a influência que a pessoa recebe, né, ao longo do tempo da sua vida, e o caráter define quem a pessoa é. Olha, qual era o caráter de Cristo? Veja que a maior prova de tentação na palavra de Deus, quem sofreu, quem enfrentou foi Jesus. Foi Jesus, meus irmãos. E o caráter do Senhor Jesus se manifestou no momento em que ele resiste à tentação. E reputação? Reputação é aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Então, caráter é aquilo que verdadeiramente a gente é. Por isso que existem muitas pessoas que enganam. Aí, de repente, né? Mas aconteceu aquilo. Nossa, sim. Por quê? Porque o caráter, esses escândalos que a gente vê, por exemplo, né, com pessoas aí no poder, como deputados que já cerraram pessoa viva ao meio. Sabe, meu irmão? E aparentemente era assim, você está entendendo? Então, qual é a diferença? Veja bem, o caráter, ele é o alicerce, ele é a fundação do prédio, tá certo? É a parte que ninguém enxerga, mas é a parte na construção que é a base e que dá sustentação, e é a sustentação que traz segurança. Olhe comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Diz assim: quando Jesus fala, não é, sobre a edificação da nossa casa. Todo aquele que escuta, pois, estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, ela não resistiu, e foi grande a sua queda. Amém? Quanto maior o prédio, maior e melhor tem que ser a base que o sustenta. Veja que no capítulo 5 ainda de Mateus, no versículo 13, Jesus diz o seguinte: se o sal não salgar, ele nada mais presta para ser, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E aqui eu encerro essa pequena meditação no dia de hoje. E a minha oração é que o seu, o meu, o nosso caráter, e o caráter de toda a igreja, não estou falando aqui de denominação, mas de todas as pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, seja um caráter forjado nas palavras do Senhor Jesus, nos ensinamentos da Bíblia Sagrada, para que venhamos alcançar a coroa que nos está reservada, em nome de Jesus. Amém? Glória
Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos, meu amado, meu irmão e minha irmã. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Jacó, nós oramos nesse momento. Te agradecemos pela tua santa palavra neste dia. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, que, ó Senhor, tem dado crédito à pregação da tua palavra, a pregação que temos aqui trazido para abençoar, para louvar o teu nome e para abençoar as pessoas. Peço a Deus que esta palavra venha produzir fruto, venha sustentar, venha alimentar, venha fortalecer a vida, o caráter de cada um e trazer, ó Deus, e conduzir o teu povo cada vez mais perto de ti. Coloco diante de ti todos aqueles que oram nesse momento comigo, todas as causas, situações, necessidades e pessoas que são apresentadas ao Senhor. Tu conheces cada um, ó Senhor. Apresento a ti, Senhor, essas pessoas, a Lili, o José, o João de Souza, minha mãe, meu irmão e o José Donizete. Peço, meu Deus, pela vida da Rita, peço pela vida do seu José e pai do nosso irmão Leandro, pela Andréia, pela Fabiola, peço pela Heloísa, pela irmã Ana, pela irmã Doraci, pela irmã Benedita, peço pelo irmão Benedito também, peço pela dona Maria, peço pela Caroline, pelo Carlos, peço a Deus por todos os nomes, ó Pai, que estão sendo apresentados ao Senhor nesse instante, porque eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo a voz daqueles que oram e daqueles que clamam. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Deus, venha curar aqueles que estão enfermos, venha tocar no alto das suas cabeças à planta dos seus pés, nas juntas, nas medulas, nas articulações, nas veias e nas artérias. Toca, meu Deus, em cada órgão vital. Toca, Senhor, nas células do sangue. Meu Deus, arranca toda a célula cancerígena. Cura todas as células enfermas, meu Deus. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha arrancar todo o tumor, todo o caroço, toda a pinta, toda a bolha, toda a mancha, em nome de Jesus, curando e libertando. Pai, toca, Deus, no coração, toca nos pulmões, toca nos rins, no fígado, no pâncreas, no baço, no estômago, no esôfago. Toca, Senhor, em nome de Jesus, na próstata. Toca, ó Deus de Abraão, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas colunas, na coluna de cada um, meu Deus. Toca nos ovários, nas trompas, no útero, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, em todos os órgãos vitais, meu Pai. Cura aqueles que estiverem enfermos, ó Deus. Eu te peço nesse momento, fecha as feridas do corpo, da carne, da pele, mas também da alma, aqueles que têm sofrido com angústia, com opressão, com depressão, com síndrome do pânico, com desespero, com espírito de morte, espírito de suicídio, de aflição, de terror, de pavor, que sejam repreendidos, ó Deus, em nome de Jesus, que venha sobre essas vidas a alegria, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, meu Deus. Em nome de Jesus, apresento a vida do nosso irmão Augusto, do Maciel também, do tio do seu Marcos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu
peça ao Senhor nesse momento, derrama da tua unção, derrama do teu poder, da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia, meu Pai. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Redentor. A ti, papai, pertence a honra, a ti pertence a glória, a ti pertence o louvor e toda adoração. Deus, tu és Deus de Abraão, tu és um Deus de pactos. O Senhor, Deus, cumpre as promessas que faz. O Senhor cumpre, Senhor, toda a tua palavra. Então, nesse momento, eu te peço, ordena dos céus uma bênção tal, que dela, Senhor, venha a cura, a libertação, venha a transformação e a salvação na vida daqueles que me ouvem. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Em nome de Jesus, a gente está chegando ao final aqui do nosso culto, desta nossa live de hoje, quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Eu louvo a Deus pela sua companhia. Se você não for inscrito aí no nosso canal, se inscreva aí, deixa o seu like, não custa nada, tá bem? Clica no sininho aí para ativar as notificações e compartilha os vídeos, tá bom, meus irmãos? Também, olha, aqui no rodapé do vídeo, está passando aí os dados bancários da nossa igreja, a chave Pix, que é o CNPJ. Me ajude aí. Você pode enviar a sua oferta, enviar uma doação, uma contribuição, para nos ajudar a manter a casa do Senhor, a manter a obra do Senhor, para que a casa do Senhor não pereça, em nome de Jesus. Também aqui no alto, né, do vídeo, a minha direita, que é a esquerda do vídeo, não é? Você aqui, olha, a esquerda está aqui, tá certo? Está aqui, ó. Tem o QR Code para doações, tá bom? Vamos orar para terminar, então. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos nesse momento, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque Tu és santo e poderoso. Te agradeço por Tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo Teu Espírito Santo que tem nos consolado, amparado, guardado e protegido a cada dia, momento e instante das nossas vidas. Te agradeço pela Tua santa palavra, pela vida de todos os meus irmãos, ó Pai, que tem nos ajudado e que tem estado ao nosso lado. Peço-te, ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, um sono reparador, o descanso dos justos, uma vida abençoada, uma vida de vitórias, conquistas, bênçãos, livramentos, realizações do Senhor, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós hoje e todos sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus.